e foi proposta pelo senador Plínio Valério, que vai promover uma cisão entre o mandato do presidente da República e da diretoria do Banco Central, e o mote é por dar mais autonomia para esse banco, né? Eu acho que só para fazer um breve comentário, óbvio que as pessoas que vão falar, mas acho que é mais um movimento severo que a gente tá passando, essa agenda ultraliberal que está em voga no Brasil nos últimos anos, e dessa vez tem um potencial destrutivo muito bem forte, né, bem severo. Então, em meio a esse momento de tantas agendas precarizantes e tantos ataques como esse que a gente vive, a gente da gestão antiga, da gestão atual do Centro Acadêmico de Direito, acha que é muito importante utilizar o espaço do CADIR para esse tipo de discussão e fomentar esses assuntos. Agora, já encaminhando um pouquinho mais específico, vou apresentar as nossas convidadas da noite. A primeira que vai falar é a professora Carolina Campos. Vou ler aqui a biografiazinha que a gente tem. Se tiver alguma coisa errada nas duas, vocês me corrigem, gente. Mas a Carol é graduada e pós-graduada em Direito Tributário. Ela tem mestrado pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, que é da USP. E ela é procuradora municipal em Brodowski, aqui vizinha da gente em Franca, né? E foi professora no curso de Direito da Unesp algumas vezes. Eu tive a honra de ser aluno da professora Carol naquele comecinho de 2020, mas foi interrompido pela pandemia e depois virou história, né? Mas, bom, convidada ilustríssima. E a segunda que vai falar é a professora Juliane Furno. Também, se eu errar alguma coisa, você me corrige, professora, mas ela é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Ela é economista-chefe do IRI, não sei se a pronúncia que eu estou falando é certa, e ela é colunista do Brasil de Fato, também falando só um pouquinho. E é isso. Só umas coisas mais específicas de como vai funcionar o nosso debate. A gente pensou em uma exposição de cada uma delas inicial, um tempo máximo de 30 minutos cada, não sei se vai ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. E posteriormente a gente faz uma abertura para perguntas e para o debate em si. Acho que dá para a gente fazer isso. Não sei se quem quiser pode ir mandando perguntas no chat e durante as exposições, e é isso aí. A gente vai passar também um formulário para quem tiver interesse em certificados, e lá está explicando tudo direitinho como que vai funcionar e tal. Também tem 2 números de colegas nossos do CADIR. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade no preenchimento dos formulários, tem um número de contato. E acho que é isso. Muito feliz que vocês já estão aqui. Quem estiver entrando também seja muito bem-vindo. Um ótimo debate para todo mundo e vamos lá. A palavra está com a Carol agora. Boa noite, gente. Gustavo, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço o Luciano, na sua figura, por ter entrado em contato comigo, por ter me feito esse convite para estar aqui hoje. Para mim é uma honra estar aqui, de volta na Unesp, mesmo que seja dessa forma longe, né? Eu estou aqui em Tremembé, tomando chuva, não sei quem está em Franca, quem não está, mas é um prazer imenso estar aqui hoje. Muito obrigada mesmo por ter me convidado. Eu gostaria de cumprimentar todo mundo que está aqui online, que está aqui presente, cumprimentar o Gustavo, que vai ser o nosso mediador, e cumprimentar também a professora Juliane Furno. Já inicio a minha fala dizendo que hoje eu sou aqui uma mera coadjuvante, né? O tema é muito complexo, é muito difícil. Para nós do direito, né, que não estudamos política monetária na graduação, eu pelo menos não estudei, né, não sei se vocês tiveram essa sorte, é complicado mesmo, né? Então eu vou tecer comentários assim no que me cabe, mas estou aqui na expectativa pela palestra da professora Juliane, que eu acho que vai ter muito mais a acrescentar, né, do que a minha. Eu vou falar sobre as implicações dessa autonomia para o direito. O Gustavo pediu para eu falar sobre o direito tributário, o direito financeiro, e também, como eu já adiantei ele, tem algumas questões referentes a controle popular e, enfim, controle democrático, que eu acho também problemática nessa autonomia do Banco Central. Como o Gustavo já antecipou, né, o que foi aprovado, né, o que está na mesa do nosso digníssimo presidente para sanção? A partir de agora, né, o presidente do Banco Central vai ter mandato fixo. Antes dessa lei,
os mandatos não tinham prazo. Então, o presidente do Banco Central podia ficar 2 dias, 5 meses, 7 anos, enfim, não tinha um prazo para ele dirigir o Banco Central. E a partir de agora, tem esse prazo de 4 anos. E ele não pode ser retirado da presidência pela vontade do chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República. Existem situações específicas que autorizam a retirada do presidente do Banco Central, mas dentre elas não está vontade política, vontade do presidente. Além disso, como o Gustavo também já falou, não vai haver mais coincidência entre o início do mandato do presidente do Banco Central e o início do mandato do presidente da República. Então, só no 3º ano de mandato do presidente da República é que vai haver essa indicação para que alguém assuma a presidência do Banco Central, né? E isso é para que não haja interferência política na condução da política monetária pelo Banco Central. O Banco Central é o responsável por conduzir a política monetária no país, né? Então, essa condução, na visão, né, dos nossos deputados e senadores, essa condução não pode sofrer influência política do presidente, e por isso foi descolado, né, esse mandato do presidente do Banco Central foi descolado do mandato do presidente da República. Isso é só para contextualizar, né, o nosso debate. O que nós temos, né, ao meu ver, que prestar atenção quanto ao direito tributário e ao direito financeiro, especificamente falando. O Banco Central, dentre inúmeras funções, tem que estipular uma taxa básica de juros que vai influenciar outras taxas de juros aplicadas no país, que se chama taxa Selic. Como que se calcula essa taxa Selic? Não sei, não há tempo disponível na vida para aprender a fazer esse cálculo. É muito difícil, está escrito lá no site do Banco Central. A taxa Selic é difícil de ser calculada. Então, se os economistas falam isso, não vou eu lá, né, tentar fazer a continha. O que a gente precisa saber hoje aqui, né, para debate? Que essa taxa, ela é um instrumento, o maior instrumento monetário que o Banco Central tem. Então, a partir da taxa Selic, o Banco Central consegue influenciar, né, outras taxas praticadas no mercado e influenciar também o direito tributário e o direito financeiro, né? Como? No direito tributário, a taxa Selic, ela é utilizada para corrigir os débitos que o sujeito passivo tem com os entes federados. Então, se eu devo IPTU, ICMS, se eu devo imposto de renda, ou se eu devo qualquer contribuição, esse meu débito tributário vai ser corrigido pela Selic. E o que acontece? Se a Selic aumenta, consequentemente, o meu débito tributário também aumenta. Uma Selic alta desincentiva que você pague os seus tributos a destempo, mas também dificulta que devedores consigam arcar com as suas obrigações tributárias. Então, a variação da Selic varia também o quanto eu devo de tributo para os entes federados. Pela ótica do Estado, né, nessa questão tributária, a variação da Selic, ela faz com que o Estado, né, se a Selic variar para mais, né, ficar mais alta, o montante tributário devido vai ser maior, e aí o Estado vai precisar cobrar esses valores. Muitas vezes, esse aumento da Selic faz com que os débitos tributários ultrapassem um limite que cada ente federado tem para a execução fiscal. Então, o aumento da Selic pode gerar um efeito de alta demanda de execução fiscal para cobrar esse débito. Pode acarretar em negativamento de nome, então, a restrição de crédito, né? Tem várias formas de se cobrar débitos tributários. Então, o aumento na Selic pode também implicar num trabalho maior para os entes federados para se cobrar esse passivo tributário. Em contrapartida, diminuir a Selic faz com que você deva menos, que não seja tão interessante assim pagar os seus tributos em dia, e também reduz o trabalho da União, dos estados e dos municípios em cobrar esses valores. Então, para direito tributário, eu acho que é importante a gente observar como a Selic vai se comportar por conta dos devedores. Existem outras situações que estão ligadas à Selic, uma delas é a questão do cálculo de juros sobre capital próprio. Isso é uma forma de dedução
de imposto de renda da pessoa jurídica, mas acho que aqui ninguém tem ações do Itaú, então não sei se é tão importante assim a gente discutir juros sobre capital próprio, mas só para, já que eu citei, né, se a Selic está alta, ela pode ser a taxa de juros utilizada para o cálculo dos juros sobre capital próprio. E isso é uma forma de empresas pagarem menos imposto de renda e menos contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a Selic também tem essa participação, né, na questão da dedução de juros sobre capital próprio no cômputo de imposto de renda das pessoas jurídicas. Então, assim, são questões bem tangenciais que impactam o direito tributário. Já no direito financeiro, a variação da Selic, ela é um pouco mais importante, né? Por quê? A dívida pública brasileira, ela varia de acordo com a Selic, basicamente. O que isso significa dizer? Aumentou a Selic, aumentou também o endividamento público. Diminuiu a Selic, diminuiu também o endividamento público. Por quê? O Estado, ele precisa de dinheiro para fazer frente a diversas despesas. Então, como que ele obtém esse dinheiro? Pode ser pelo pagamento de tributos, ou, se esse pagamento for insuficiente, o Estado pode emprestar dinheiro, pode emitir títulos de dívida pública. Então, aqui, vamos supor que a União Federal esteja, coitada, pagou auxílio emergencial, não sobrou um centavo sequer no caixa da União Federal. E como a gente ainda está na pandemia, né, e vocês bem sabem da importância do tratamento precoce para a Covid, está precisando comprar mais cloroquina. Né? E como que a União Federal pode, Jesus, ter dinheiro para fazer frente a esse gasto? Ela pode emprestar dinheiro dos particulares através da emissão de título público. Então, é um título que vai estar lá escrito: olha, você me empresta R$5, eu te devolvo esses R$5 em tantos meses, corrigidos pela Selic. A Selic, portanto, é uma forma de remunerar o capital que agente particular empresta para a União. E a gente, eu falo agente particular empresta porque a gente pode comprar títulos da dívida pública. Mas quem é que são os maiores credores da União, dos estados e dos municípios? São os bancos. Guardem essa informação. São os bancos que recebem, né, a maior participação dos juros pagos pela dívida pública. Então, a Selic, quando ela aumenta também a remuneração desse capital. E fica mais cara, portanto, a dívida pública brasileira. Ao passo que, quando a Selic diminui também o montante da dívida pública, o montante do endividamento. Estados e municípios têm limites constitucionais, não são constitucionais, são por resolução do Senado, mas existem limites que autorizam, até aquele limite o Estado pode se endividar. Passou aquele limite, já tem sanção pela lei de responsabilidade fiscal, enfim, já não pode obter mais empréstimo. Então, quando a Selic está baixa, isso faz com que os estados possam se endividar mais ou refinanciar as dívidas, porque eles saem, né, desse limite que geralmente já está ultrapassado da dívida pública interna. Então, para o direito financeiro, a variação da Selic é mais importante, não que não seja importante para o direito tributário, mas é mais sensível justamente porque tem impacto nas contas públicas, tem impacto na questão do endividamento público. E outra questão, quando a Selic aumenta, vamos supor aqui no nosso exemplo que a União precisa de dinheiro para ontem. Se ela põe a Selic mais alta, se ela pede para o Banco Central aumentar a Selic, isso faz com que seja mais atrativo você emprestar dinheiro para a União. Por quê? Por que uma taxa de juros alta é mais atrativo de você emprestar para a União do que para outra pessoa, ou do que você guardar o dinheiro na poupança, ou gastar? Porque o Estado, ele é solvente. Então, o Estado, ele com certeza vai te pagar. Pode ser que demore anos, mas o Estado vai te pagar. O Estado, a gente espera. E que ele não dê calote. Ele geralmente não dá. Demora, mas ele arca com as suas obrigações. Então, é por isso que o Estado tem a prerrogativa também de estipular a taxa de juros que ele vai devolver. Já que ele vai devolver aquele dinheiro, você não vai tomar um calote, você pode prestar para o Estado, que o Estado vai te devolver, o Estado pode dizer o quanto que ele vai pagar naqueles juros, o quanto que ele vai devolver para o particular. Então, a taxa de juros alta
né, torna muito atrativo o empréstimo, porque com certeza você vai receber o dinheiro e você vai ser muito bem remunerado por aquilo. Então, o Estado, ele pode alterar a Selic, né, caso ele precise de muito dinheiro em caixa, rápido, de uma forma rápida, né, para atrair investimento, para atrair empréstimo. Então, em direito financeiro, a variação da Selic está atrelada à variação da nossa dívida pública. E aqui, eu não quero que vocês saiam com a impressão, né, da minha fala, de que uma vez que o Banco Central vai virar formalmente autônomo, a Selic amanhã vai estar em 40%. Né? Não é isso. Existem parâmetros que influenciam a decisão do Banco Central para definir a Selic, né? Que é a meta de inflação, a meta Selic. Então, tem uma meta e a Selic gira em torno dessa meta. Mas a Selic é variável. Então, em determinadas situações, ela pode aumentar, pode ser reduzida, de acordo com a política monetária adotada. E também não quero que vocês saiam com a impressão de que, uma vez que a lei foi aprovada, agora, nossa, o Banco Central é autônomo, ele faz exatamente tudo que ele quer, na hora que ele quer. Não é assim. O Banco Central, ele já é autônomo, ele já é materialmente autônomo, ele já tem autonomia. Só que agora, essa autonomia, ela é formal. Então, sai, né, da esfera de possibilidades do Poder Executivo trocar o comando do Banco Central, caso esse comando não seja mais interessante para ele. Né? Essa possibilidade não é sempre utilizada, né? Não é sempre que se troca o comando do Banco Central. A regra, na verdade, é que não se troque, mas, né, sempre há a possibilidade de mudar a presidência, né, em situações em que a presidência não está mais interessante para as políticas econômicas adotadas pelo governo federal. Então, quando eu falo em autonomia, quando eu falo em possibilidade de alterar a Selic, né, e o impacto disso para direito financeiro e direito tributário, é sempre assim com muita cautela, né? Eu não acho que eu realmente não acho que as coisas vão se alterar drasticamente de uma hora para outra. Acho que a Selic vai ser alterada do jeito que ela vem sendo, e acho que o Banco Central vai se comportar, né, do jeito que ele vem se comportando. Né? O que para mim é importante quando a gente fala de autonomia do Banco Central no Brasil, né? E é um pouco mais importante do que o limite da dívida pública, é mais importante do que a correção de débito tributário. Né? Para mim, onde está o perigo, o que a gente tem que estar debatendo quando a gente fala de autonomia do Banco Central? É a questão do controle democrático, é a questão da participação popular mesmo na tomada de decisão em âmbito federal. Né? Aqui vou dar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos onde eu quero chegar. Nós temos na presidência da República o senhor Jair Bolsonaro. Ele vai indicar, né, se ele sancionar a lei, creio eu que ele vai sancionar, ele vai indicar o novo presidente do Banco Central. Essa escolha, ela não é técnica, ou ela não é só técnica. Toda vez que a gente escolhe alguém para algo, a gente escolhe alguém alinhado ao que a gente pensa. Então, se eu tiver que escolher, dentre 800 advogados, alguém para escrever comigo uma petição tributária, com certeza eu vou escolher alguém que pensa mais ou menos parecido comigo. Eu não vou escolher alguém que tenha uma visão de mundo completamente diversa da minha, porque não faz sentido. Então, além da escolha técnica, toda escolha, ela é política. É uma falácia esse argumento de que agora o Banco Central vai ser técnico. Mentira, né? Essa escolha, ela é política. Toda vez que você escolhe alguém para algo, você escolhe alguém alinhado ao que você pensa. Então, o presidente, né, o Bolsonaro, ele vai escolher alguém alinhado ideologicamente com ele para a presidência do Banco Central. Isso é um fato. Pode ser que seja uma pessoa maravilhosa, o melhor economista vivo na face da Terra, pode. Tomara que seja. Mas ainda assim vai ser alguém alinhado ideologicamente com ele. Então, isso é algo que temos, é um fato. Qual que é o problema? Ano que vem, nós teremos eleição. Quero que tenhamos, né? Socorro, né? Estou aqui confiante que tenhamos. Infelizmente, acho que caminharemos para uma reeleição. Né? Acho que tudo indica que, né, falaremos mais 4 anos de governo Bolsonaro.
Mas vamos supor, né, que aqui no Brasil a gente pode esperar tudo e não pode esperar nada. Vamos supor que aconteça alguma coisa muito maravilhosa ano que vem e Dilma, saudades, volte a ser a presidenta do país. Então, lá em 2023, nós temos Dilma, Lula, Haddad, Ciro, Boulos, enfim, Vera Lúcia, não sei. Temos alguém que pense de uma forma contrária ao Bolsonaro. É o que a gente espera em Cristo, não importa quem seja, desde que seja contrário a esse homem. Mas, né, aqui no nosso exemplinho, vou usar a Dilma, que tem um afeto por ela, amo essa mulher, então vai ser ela no meu exemplo. Onde eu quero chegar? Dilma começa o governo dela, lá em 2023, e quem vai tocar a política monetária do governo dela é uma pessoa indicada pelo Bolsonaro. A Dilma não vai ter, assim, como mudar, como moldar, como colocar alguém ali ideologicamente alinhado a ela para tocar a política econômica, monetária, né, no caso, do governo dela. E quando a gente vota em alguém, até estava falando isso com o Gustavo e com o Lucas, né, no começo, quando a gente vota em alguém, dentro desse voto está um projeto de país que passa pela questão econômica. Quando eu voto em alguém, eu voto naquilo que ele está me vendendo, que eu espero que ele consiga implementar. Então, se eu votar na Dilma ano que vem, eu espero que a Dilma consiga, em 2023, implementar toda a política econômica que ela me prometeu na campanha que ela vai fazer. Com um presidente do Banco Central indicado pelo antecessor, isso já fica um pouco difícil. E principalmente nessas situações em que há uma divergência ideológica entre o presidente atual e o presidente anterior. Porque se for o Luciano Huck eleito, se for o Dória eleito, isso aqui não faz muita diferença, porque todo mundo é igual. Eles brigam, mas é tudo mentirinha. Todo mundo pensa igual. Eu estou assim, puxando exemplos que talvez, né, a gente também é muito enganado, mas que talvez discordem do Bolsonaro na questão econômica. Então, nessas situações, né, em que o presidente eleito pensa muito diferente do presidente do Banco Central no que toca à política econômica, a gente tem um problema sério de controle democrático. Eu elegi alguém que não vai conseguir, por 2 anos, desempenhar uma política econômica séria, ou na sua completude. E, no Brasil, a gente tem uma outra questão, né, que é um pouco mais sensível, e que demonstra, como o Gustavo também já adiantou, que a gente vem seguindo certinho uma cartilha ultra neoliberal. Aqui no Brasil, o que a gente tem? Por que, na minha opinião, essa autonomia do Banco Central não vem num momento bom? Se é que é bom, não vem num momento bom. Olá. Para dar contexto a alguma das falas e situações que virão a seguir no debate, é importante comentar que esse vídeo passou por cortes e interrompimento da gravação a partir desse trecho. Esses cortes se deram por conta de um ataque promovido por hackers mal intencionados, que trouxeram caos e cenas lamentáveis para um debate de alto nível. Momentos depois, o evento continuou normalmente, em outro espaço com medidas de segurança mais restritivas para a entrada, o que prejudicou a abrangência do acesso a pessoas de fora da Unesp, mas, por fim, foi a única medida cabível para que tudo corresse bem. Esse tipo de incômodo, que tem como objetivo apenas a intimidação, vinda de pessoas que conscientemente promovem atentados políticos a eventos de discussão com a sociedade sobre temas relevantes e que têm uma abordagem crítica ao atual projeto promovido no Brasil. É o tipo de ato que diz mais sobre a relevância do tema do que sobre os sujeitos que promovem estes ataques covardes. Pois, no fim, esse tipo de ato é só um incômodo, uma parte indesejável nesse arquivo de vídeo, facilmente apagada e removida com menos de 3 cliques, direto para a lata do lixo do computador e da história. Enquanto isso, a relevância de todos os apontamentos expostos nesse registro de importância ímpar para debater uma alternativa política para o caminho tão tenebroso no qual o Brasil trilha seguirá intacta e disponível para sempre a todos que quiserem assistir, além de fazer com que saiamos fortalecidos para promover mais debates, pautando e expondo as mazelas do neoliberalismo radical, que vem ganhando força no nosso cotidiano e enfraquecendo a educação pública e a qualidade de vida da classe trabalhadora.
Justificados os cortes, voltemos à próxima parte do evento, pela qual espero que estejam gostando. Bom, então, vou voltando. Estava falando do meu exemplinho. Bom, só voltar, né? Então, o problema que a gente tem aqui, então, é que o presidente eleito, né, se ele for pensar muito diferente do presidente antecessor, a gente vai ter aí um entrave na direção da política econômica, né, principalmente no que toca à política monetária desse presidente eleito. Bom, então, esse é um problema, né, e é um problema para mim que é sério, mas no Brasil nós temos um outro problema, né, que, na verdade, é um problema, para mim, um pouco maior, né, e que, como eu disse, que o Gustavo já adiantou, demonstra que a gente vem seguindo, né, a cartilha neoliberal certinho, né, assim, tá, estamos bem no caminho correto. Qual é o problema? Uma política econômica, e aqui de uma forma bem sucinta, né, não tenho aqui a pretensão de explicar o que é política econômica, não, de uma forma sucinta. Política econômica está sobre dois pilares importantes, mais importantes, que são política monetária e política fiscal. O que é uma política fiscal? É a forma com que você gasta o dinheiro que você arrecada. Então, a política fiscal, ela tem, de um lado, os tributos, que são a receita, e do outro, o gasto público. É possível a gente fazer política econômica, a gente diminuir desigualdade social, a gente desenvolver regiões através da política fiscal? Sim. É possível a gente fazer isso aumentando ou diminuindo tributos? É possível, é plenamente possível, é inclusive indicado que a gente combata a desigualdade social através da tributação. No Brasil, isso é feito? Não, isso não é feito. Por quê? Porque nós temos uma estrutura tributária muito difícil de ser alterada. Então, nós temos na Constituição princípios e garantias constitucionais que limitam o poder de tributar. Não estou aqui criticando os princípios, nem as imunidades, nem a competência, nada disso. Mas nós temos regras que dificultam o aumento de tributos. Ao mesmo tempo, elevar tributo, mexer na tributação, isso tem um custo político muitíssimo alto. Chega na sua mesa de almoço de domingo e fala para o seu tio: tio, o Dória vai aumentar o ICMS. Meu Deus, vão querer matar o coitado do homem, sabe? Tem um custo político muito forte, muito alto, na questão de aumentar a tributação, mudar as regras tributárias. Então, hoje no Brasil, a gente não faz política fiscal mexendo na tributação, a não ser, obviamente, os impostos que não precisam nem de lei, nem de anterioridade para serem alterados, que é IPI, imposto de exportação, enfim, isso tem a ver com incentivo ao consumo, esses sim são alterados, né? Mas a regra, a matriz tributária, né, a forma com que os tributos são cobrados, isso no Brasil a gente não mexe. Então, na política fiscal, a gente não pode utilizar os tributos, né, para diminuir as desigualdades sociais. A gente pode utilizar os gastos públicos? Sim. Então, a gente consegue fazer política econômica através de gasto público? Consegue. A gente consegue fazer obra pública para gerar emprego. A gente consegue transferir renda, né, que é o Bolsa Família, benefícios de prestação continuada, aposentadoria. Então, nós temos, através do gasto público, instrumentos que ajudam são largamente utilizados para diminuir a desigualdade social, para gerar emprego, enfim, para estimular a economia. Qual que é o problema da utilização de gastos públicos atualmente no Brasil? Nós temos uma coisa mágica, linda, que o Temer nos deixou, que se chama PEC dos gastos. Então, hoje, no Brasil, é livre? Gasto público é livre? Não. Nós temos um teto que impede que os gastos sejam utilizados como uma forma de diminuir a desigualdade social. Então, o que a gente faz hoje? O que a União está autorizada a fazer? Gastar apenas o que ela gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Então, a política fiscal, a utilização de política fiscal no Brasil está limitada.
É porque a gente não consegue mexer na matriz tributária e a gente tem um limite de gastos imposto à União Federal que impede que a União, por exemplo, conceda mais bolsas de pesquisa, né, aumente o gasto com educação, aumente o gasto com saúde, aumente os gastos com infraestrutura, porque isso está travado. Nós temos uma trava constitucional que impede que se gaste além do teto. Qual é, né, a única dívida que não está submetida ao teto de gastos? É o pagamento de juros para acionistas. Então, o Banco Central vai estipular a Selic, que é a forma com que se corrige a maior parte da dívida pública, né? A União tem inúmeros títulos, esses títulos são corrigidos pela Selic, e não há teto para o pagamento de juros. Então, você deixa com os bancos a possibilidade de estipular uma taxa que a União necessariamente vai pagar, porque não há teto para isso. Então, a nossa política fiscal, ela, né, já está bem limitada, né, para ser utilizada como instrumento de política econômica. Soma-se a isso agora a autonomia do Banco Central. Né? O que sobrou, que é a política monetária, não é mais de responsabilidade do Poder Executivo. O Poder Executivo vai indicar, dali a 2 anos do seu mandato, um presidente do Banco Central que, né, vai tocar a política econômica, a política monetária, do jeito que ele entender que é cabível. Então, a política monetária também não vai sofrer influência do Poder Executivo. O que sobra para o Poder Executivo? Muito pouca coisa. Então, e a gente ainda pode chegar em situações em que o governo estimula o consumo, né? Então, vamos abaixar o IPI, vou tentar aqui realizar uma obra pública para aumentar o emprego e estimular o consumo. Então, o governo, através da política fiscal, estimula o consumo e o Banco Central desestimula esse consumo, porque ele acha que não é interessante naquele momento, né, para a estabilidade da moeda, um consumo desenfreado. Então, a gente pode ter conflito entre a política fiscal e a política monetária adotada no país. Olha a bagunça que isso pode virar. Né? E, assim, digo mais, nessa lei que passou, que foi aprovada, no artigo 1º está que o papel do Banco Central é a estabilidade da moeda. Gente, a Constituição Federal nos diz que os objetivos da República são, dentre vários, diminuir desigualdade, pleno emprego. Pleno emprego é um dos princípios da ordem econômica, mas não na lei que concede autonomia para o Banco Central. Para o Banco Central, ele precisa garantir apenas a estabilidade da moeda. Se sobrar tempo, aí a gente pensa no pleno emprego, aí a gente pensa em diminuir desigualdade. Mas o papel do Banco Central é garantir a estabilidade. Então, a gente pode chegar ao absurdo de ter um governo, poder executivo, já vou terminar, né? O poder executivo estimular, né, desenvolver uma política fiscal tendente a estimular o consumo, por exemplo, e isso ser barrado através da política monetária pelo Banco Central. Ao meu ver, portanto, né, essa autonomia do Banco Central não é, assim, interessante para o momento, porque a gente tem uma situação brasileira, né, que torna um pouco mais sensível essa discussão do que é feita em outros países da OCDE. Muito obrigada, desculpa ter passado aí o tempinho, mas obrigada por vocês terem continuado aqui comigo. Muito obrigado, professora. Excelente exposição. Peço desculpa de novo, tanto para quem está assistindo quanto para as professoras, essa interrupção ridícula. Mas é isso. Professora Juliane, por favor, vamos lá. Olá, boa noite. Obrigada, Gustavo e Kadir, pelo convite. Obrigada a todo mundo que está, né, a essa hora participando de uma reunião live que, enfim, a gente sabe que ninguém mais aguenta muito, e parabéns para a Carol também. Eu acho que fez uma exposição muito legal e muito didática, vai me permitir trilhar inclusive um outro caminho mais teórico. Eu acho que enquanto a Carol foi falando, eu fui repensando aqui a minha fala e acho que está bem explicado o que significa o projeto, as implicações, e eu vou tentar, então, apresentar alguns aspectos mais teóricos, porque eu acho que interessa mais de forma geral do que minúcias ali que envolvem a formação da taxa de juros ou da política monetária de forma geral.
E vou tentar não ocupar os 30 minutos para a gente ter mais tempo para o debate também, porque lá por umas 9 e pouquinho eu preciso sair. Eu acho que a primeira coisa para iniciar essa conversa é a própria concepção do que significa uma moeda na sociedade capitalista. E isso não é uma discussão recente, na verdade, está lá no Karl Marx, está lá no Capital, ou seja, ainda no século XIX, uma polêmica que o Marx traçou com os teóricos da chamada teoria quantitativa da moeda, o que hoje a gente conhece como teoria neoclássica, teoria ortodoxa econômica, que identificavam que moeda e dinheiro, né, ou capital e dinheiro, ou valor e moeda, eram sinônimos, ou seja, eram signos análogos. E qual era a função da moeda, e que até hoje é a função da moeda que embasa essa perspectiva de autonomia e dependência do Banco Central? É a ideia que a moeda é só um meio de pagamento. Então, a moeda ela é só um intermediador de trocas. E aí o Marx e, posteriormente, o Keynes, nos anos 30, vão estudar as funções da moeda no capitalismo e vão problematizar essa acepção muito superficial de que a moeda serve só para meio de troca, né? O Marx vai dizer que a moeda, assim como a força de trabalho, são mercadorias especiais do capitalismo, né? A moeda, na medida em que ela se constitui como esse equivalente geral, né, ela passa a ser uma mercadoria que abre mão do seu valor de uso, que é a moeda metálica, né, o valor que tem uma barra de ouro, e passa a ser um mecanismo de expressão do valor de todas as outras mercadorias. Então, a mercadoria, dinheiro, é essa mercadoria especial que consegue expressar o valor das mercadorias. A gente não troca xícara por mouse, a gente troca xícara por dinheiro e dinheiro por mouse. Então, dinheiro tem uma importância significativa, ele é a forma de expressão do valor. E mais que isso, a moeda na sociedade capitalista, ela também pode adquirir uma função de entesouramento. Então, a moeda não é neutra, ela não existe na sociedade só para ser um intermediador de trocas, ela também tem valor, na medida em que ela pode sair do circuito monetário sem tesourada e render um novo circuito de circulação do capital que não passa mais pela mercadoria. Então, a moeda não é neutra. Essa é a primeira acepção mais geral. Depois o Keynes vai falar muito sobre isso, quando fala que justamente em momentos que a gente está vivendo, como esse momento de crise, os agentes, eles têm o que o Keynes chama de preferência pela liquidez. Ou seja, em momentos de crise, os agentes preferem reter moeda, pelo motivo precaução, porque o futuro é incerto, né? Embora os economistas tentem fazer probabilidade de futuro, isso não existe. Então, os agentes retêm moeda, fazem essa preferência pela liquidez, o que tem de mais líquido na sociedade, que é a moeda, ao invés do investimento produtivo. Essa é o diagnóstico que gera um pouco a premissa principal do Keynes, que é o Estado tem uma função primordial, principalmente em períodos de crise, porque quando todo mundo retém moeda por motivo precaução, ninguém investe ou ninguém consome suficientemente. Se ninguém consome, numa economia capitalista, a decisão de geração de emprego está inibida. E, a partir daí, teria uma convergência do ciclo econômico recessivo. Então, por isso, o Estado gastar. Então, a moeda, o controle da moeda não é um controle trivial. A gente está falando de uma mercadoria especial. E o próprio surgimento dos bancos centrais na história do capitalismo, né, data lá do final do século XIX, é parte desse diagnóstico de que o Estado precisa controlar a autoridade monetária, ou seja, precisa controlar essa mercadoria especial que é o dinheiro e é a moeda. Também porque, a partir do próprio desenvolvimento e maturação do capitalismo, com o surgimento dos bancos comerciais, vai surgindo uma coisa que chama multiplicador bancário. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas se todo mundo agora resolver ir no banco e sacar o seu dinheiro que está na sua conta corrente, esse dinheiro não existe. Não existe essa quantidade de moeda. O que o banco faz, por exemplo, no nosso cheque especial? Ele acredita um valor que ele, né, creditou ali no computador. Aquele valor não existe de verdade e a gente pode usar aquele valor que não existe fisicamente através do débito do nosso cartão, né?
Isso chama multiplicador bancário, quer dizer que cada R$1 de depósito à vista que um banco recebe, eu fui lá e fiz um depósito no banco, o banco pode multiplicar por 3. Para que não exista crises bancárias, ou de repente para que, né, todo mundo fique desconfiado do banco e vai lá sacar o seu dinheiro e leva a uma crise generalizada, os bancos comerciais, inclusive, estão submetidos ao Banco Central. O Banco Central ele tem essa prerrogativa de ser o estabilizador do sistema financeiro monetário, porque os bancos comerciais depositam uma parte desse depósito à vista, desse multiplicador, no cofre do Banco Central, justamente para ele poder atuar em momentos de crise bancária. Então, estamos falando de uma coisa importante. E essa concepção de autonomia do Banco Central, vejam, a autonomia ela é diferente da independência. Eu acho que a Carol já explicou bem. Embora elas se sustentem na mesma premissa ideológica. Qual que é a premissa? A premissa é de separar a política monetária ou de separar a economia da política. Essa é a premissa fundamental, é blindar a autoridade monetária, ou seja, o presidente e os diretores do Banco Central, da interferência da política. Isso é um decorrente, na verdade, de anos já de maturação do neoliberalismo e da sua vocação ideológica, que é essa ideia de ir apartando a economia da política, como se fossem duas esferas diferentes da sociedade. E não são só divididas, quanto são diferentemente valorizadas. Então, a esfera da economia, que está ligada ali à esfera do mercado, é bastante construída como o espaço do sagrado, né? Como o espaço do eficiente, como o espaço do técnico, enquanto a política cada vez mais vai caindo num discurso do lugar do profano, do lugar da corrupção, do lugar do Estado perdulário. Ou seja, vão se dissociando esses dois mecanismos e vão se valorando eles de forma que parece que quanto mais a gente retirar mecanismos que versam sobre a sociedade de forma geral, seja a política fiscal, monetária, cambial, quanto mais isso se aparta da política, melhor para o bem comum. Quer dizer, melhor para a sociedade, porque mais a política monetária, a política fiscal vão ser regidas pelos elementos puros da ciência econômica, né? Pelos elementos da técnica, pelo elemento da neutralidade. O que eles advogam? Que a autoridade monetária, quando pode ser exonerada, ou quando é indicada pela presidência da República, ela fica suscetível a esse ciclo da política, mas querem dizer ciclo da política com ciclo eleitoreiro. Por exemplo, hoje, o presidente do Banco Central, né, hoje, antes da ascensão presidencial, poderia, por exemplo, operar uma política monetária bastante expansionista, pensando em gerar emprego, em um período eleitoral. Ou seja, ele poderia fazer uma política eleitoreira de geração artificial de emprego, comprometendo a estabilidade da moeda. Então, para evitar que isso aconteça, a gente aparta faz uma cisão entre esses dois ciclos do mandato presidencial, selado ali pela presidência da República, do mandato da autoridade monetária, selado pela indicação do presidente e os diretores do Banco Central. Isso não é por acaso, e essa concepção de separar a economia ou a técnica da política, na verdade, é o que está por trás da revolução econômica que deu sustentação para a emergência do neoliberalismo. Então, se vocês forem estudar a crise dos anos 70, aquela crise dos estados de bem-estar social, que, na verdade, abre uma avenida para a emergência do neoliberalismo, né? Aqui partindo de uma concepção marxista de que as transformações das sociedades, né, as transformações, as grandes rupturas e inflexões sociais, elas não são produto, em primeiro lugar, das ideias. Né? O Marx é aquele cara que rompe com a dialética idealista lá do Hegel e vai dizer, não é as pessoas que acordaram um dia e pensaram, vamos mudar esse sistema que não dá certo. São as próprias contradições materiais da vida social que vão abrindo caminho para as ideias. Tipo, um camponês no século XVIII, na França, não teria capacidade de pensar um determinado conjunto de temas, não porque falta capacidade cognitiva, mas porque certas coisas não estavam colocadas naquele período histórico. Então, né, o marxismo do Paulo Freire poderia traduzir isso com a cabeça pensa onde o pé pisa. Então, o próprio espaço da emergência das ideias está ligado a condições materiais bastante concretas, que geralmente estão ligadas à crise econômica. Nos anos 70, os estados de bem-estar social entram numa crise
de baixo crescimento econômico, estagnação econômica com o aumento da inflação. E aí que aqueles neoliberais, que não surgem ali, na verdade eles já existiam, né? O Hayek, o Mises, eles já escreviam lá nos anos 30, nos anos 40, eles eram tipo uns dinossauros que ninguém dava bola para eles, mas ali eles surgem naquele período, ou seja, se utilizam de uma janela histórica aberta pela crise para disputar a narrativa do que teria gerado a crise. E o que eles dizem, né? Eram bons os liberais antigos porque pelo menos eles eram mais honestos. Eles falavam: a crise econômica atual é uma crise de excesso de democracia. O que eles querem dizer? O Estado ele foi capturado pelos interesses corporativos dos agentes sociais, né? Os sindicatos, dos movimentos sociais, que ao reivindicarem políticas sociais do Estado, reivindicarem gasto em saúde e educação, reivindicarem regulação e aumento do salário mínimo, eles pressionam a capacidade de gasto do Estado. E como o Estado é facilmente capturável pelas paixões sociais, porque é um Estado, né, eleito no voto, esse Estado acaba cedendo a essas pressões populares e aumentando o seu volume de gasto, e fazendo isso através de emissão monetária, o que gerou a inflação. Desse diagnóstico, qual é a consequência, né? A consequência é: vamos blindar o Estado justamente desses interesses corporativistas que inibem o Estado a fazer um conjunto de políticas sociais que parecem boas para o bem comum, mas, na verdade, comprometem o cidadão, inclusive mais pobre, porque geram inflação. O que eles querem dizer com isso, né? O que eles chamam de interesses particulares, corporativos, na verdade, nada mais é do que o próprio jogo democrático. Ou seja, blindar o Estado das demandas democráticas da sociedade civil organizada que reivindicam um conjunto de políticas públicas e regulações no mercado de trabalho do Estado. Então, essa é a premissa que sustenta o neoliberalismo. E o neoliberalismo, que, né, chega um pouco tardiamente no Brasil, mas que se expressou ideologicamente no governo Fernando Henrique, lá com o tripé macroeconômico, que até hoje regula a macroeconomia brasileira, né? O fato de, né, se perseguir o superávit primário, ou seja, que o Estado tem que arrecadar mais do que gasta, o câmbio tem que ser flutuante, então o Estado não pode interferir, mas não pode definir o câmbio, e que tem que haver metas de inflação. Essa é uma herança do neoliberalismo. Hoje, o próprio imperialismo, né, que alguns acham que já não existe, ele também tem bastante vivacidade através do receituário de políticas econômicas neoliberais vindas para a periferia. Então, como que o imperialismo age através desse receituário neoliberal? Basicamente por duas chaves. Uma que tem muito a ver com esse debate do Banco Central. A primeira é metas de inflação. Então, a estabilidade da moeda é a coisa mais importante para o neoliberalismo. E o Celso Furtado, inclusive, dizia, quando avaliava o Plano Real, ele falava assim: não é possível que esses economistas não ficam nem com vergonha de produzir a maior recessão, né, da história recente, o maior desemprego às custas da estabilidade da moeda, porque essa virou o mantra central. E o outro mantra central virou equilíbrio fiscal. Por que isso tem a ver com o imperialismo? Dois motivos. Primeiro, porque o imperialismo age muito através do mercado financeiro, né? Através dos ganhos no mercado financeiro, os ganhos ali dos títulos da dívida pública, mas também da especulação financeira. Se a inflação é ruim para a gente, que é trabalhador e que é pobre, é muito pior para quem especula e ganha no mercado financeiro. Hoje, o fato da inflação ter fechado o agregado de 2020 em 4,5% e a taxa de juros está em 2%, significa que o rendimento real de quem investiu na dívida pública foi negativo. Isso é um grande problema para quem vive de renda. E também quem vive de especulação no mercado financeiro não pode estar refém de uma taxa instável, porque eles têm que conhecer a taxa de inflação para poder planejar o melhor investimento no mercado financeiro. Então, a estabilidade da moeda, não por acaso, é o lema central do Banco Central e não a perseguição do pleno emprego, como é meta de outros bancos centrais mundo afora. E o outro é esse do equilíbrio fiscal a todo custo, ou seja, o Estado tem que ser equilibrado nas suas contas públicas, tanto para garantir que se pague os juros e amortizações da dívida pública, quanto também para garantir que o Estado invista menos em setores sociais. Por exemplo, se o Estado dá isenção tributária para várias empresas, principalmente multinacionais, e ele não pode ser deficitário nas suas contas públicas, isso significa que ele fez uma renúncia de receita. Ele renunciou à receita porque ele deu isenção tributária. Mas ele não pode ser deficitário. O que ele tem que fazer? Cortar gasto. Qual é a variável? Onde se pode cortar gasto?
o gasto, principalmente com políticas sociais. Se ele corta gasto com políticas sociais de saúde e educação, ele, por consequência, abre mercado para mais empresas disputarem essa mais-valia do Estado, ou seja, para que esses serviços sejam cada vez mais privados. Então, ajuste fiscal a qualquer custo e estabilidade da moeda são dogmas que casam muito bem com a forma como o imperialismo age na periferia, através do neoliberalismo, e tem a ver com o debate atual da autonomia e a independência do Banco Central. Então, é travestido de técnico, mas nada numa sociedade capitalista dividida em classes sociais é neutro. Quer dizer, não existe o bem comum numa sociedade que é pautada por explorados e exploradores. Ou seja, toda a política econômica ela é necessariamente uma opção política. Em segundo momento, ela é uma opção técnica. Então, essa ideia de blindar a política monetária dos interesses da política significa que ele vai ser independente do Estado. Mas como não existe espaço vazio na política, se o Banco Central não for dependente do Estado, leia-se da vontade popular, eleita nas urnas, ele vai ser necessariamente dependente de alguma outra instância, que neste caso é de quem ele já é bastante dependente, que é do setor financeiro. Então, qual é o problema da autonomia formal ou da independência do Banco Central? Quer dizer que ele deixa de ser dependente da vontade popular e passa a ser dependente do mercado financeiro. E o problema maior não é só porque o mercado financeiro não está nem aí para a sociedade brasileira ou para o povo brasileiro, mas é porque hoje o Banco Central tem a prerrogativa de regular o sistema financeiro nacional, ou seja, regular os bancos. Quer dizer, você vai colocar o agente regulador nas mãos das entidades que são reguladas, ou seja, é uma promiscuidade, um conflito de interesse, que hoje já se processa pela chamada porta giratória. O que acontece? O Campos Neto, hoje presidente do Banco Central, foi um alto executivo do Banco Santander. O Ilan Goldfein, lá do Banco Central, no governo Temer, foi um alto executivo do mercado financeiro. Ou seja, essas pessoas que têm interesses conflitantes e que têm informações privilegiadas, o cara sai do Banco Central, ele tem um conjunto de informações sobre o sistema bancário, na verdade, como um todo. E ele vai atuar no setor privado. Então, são problemas fundamentais, né? A captura, então, do Banco Central por interesses vinculados à esfera financeira e é uma forma de você pôr, né, em bom português, a raposa para cuidar do galinheiro, perseguindo, né, essa estabilidade da meta de inflação, ou seja, a meta de inflação é muito mais importante do que o emprego e é muito mais importante do que a própria dinâmica do crescimento econômico, porque isso está ligado com a manutenção da estabilidade da taxa mais importante para quem vive de renda e vive do mercado financeiro, que é a taxa de inflação. Eles utilizam também um argumento bastante superficial, que é o argumento seguinte: países que têm bancos centrais independentes têm maior estabilidade na sua moeda, ou seja, têm menores taxas de inflação. Logo, se o Banco Central brasileiro for independente, deve acontecer a mesma coisa. O Brasil tem uma estabilidade monetária maior e taxas de inflação menores. Acontece que eu poderia dizer, por exemplo, que países que são frios têm, em geral, trajetórias de desenvolvimento econômico mais equilibradas. Ou seja, não quer dizer muita coisa, porque o fato dos países frios terem um maior desenvolvimento econômico não está ligado com a questão climática, está ligado com o tipo de desenvolvimento e propagação do capitalismo e o tipo de relação entre países coloniais e países que colonizaram. Então, nesse caso, o fato dos países que têm Banco Central terem maior estabilidade da sua moeda está ligado ao fato de que estes países que têm Banco Central independente são justamente os países do centro do capitalismo, principalmente os Estados Unidos, o grande exemplo. Por que os Estados Unidos têm um nível baixo de inflação? Porque esses caras detêm a moeda do mundo. Eles têm o controle simplesmente de um poder exorbitante que é imprimir no seu próprio território nacional a moeda de curso forçado do comércio internacional. Por que o Brasil tem uma perspectiva ou tem uma trajetória de maior instabilidade da sua taxa de inflação? Porque a gente, na hierarquia internacional de moedas, é um país de moeda fraca. E um país de moeda fraca tem uma permanente inflação de custo, que é o que a gente está vivendo hoje. Por que a inflação teve um repique aí desde o mês de agosto e fechou muito mais alto do que era a mediana? Porque o dólar se descolou, né, acelerou em relação ao real e quase todas as mercadorias que a gente consome têm componentes em dólar. Então, a inflação ficou mais elevada, não pelo argumento clássico de que houve mais demanda em relação ao que se tinha de oferta,
mas porque o custo de produzir aquela mercadoria ficou mais caro e esse custo é repassado para o preço final. Então, as mercadorias aumentam o seu preço. Então, o nosso nível de inflação está ligado ao fato da gente ser uma economia subdesenvolvida, que tem uma moeda fraca e tem problemas estruturais no nosso balanço de pagamento. Não tem nada a ver com o Banco Central independente. Então, esses elementos precisam estar em jogo, né? Os argumentos que sustentam essa premissa de um Banco Central independente são facilmente questionáveis se a gente for levar em consideração uma coisa que os economistas pouco levam, que é a história e que é a política, né? Que são elementos estruturais que são impossíveis de ser captados num modelo econométrico, macroeconômico, que é uma grande mensuração de variáveis quantitativas, né? Então, o que a gente, né, tem vivido agora é o acelerar do que a Carol já falou, que é esse processo de esvaziamento do poder dos estados nacionais, né? E a sua colocação, ou seja, a colocação do poder discricionário sobre a política fiscal, monetária, nas mãos do mercado. Acontece que nos representantes do mercado a gente não vota, ou seja, isso, em última instância, é um esvaziamento da própria democracia. Quer dizer que o próximo presidente da República não vai poder ou vai ter mais dificuldade de cumprir um conjunto de medidas que são essenciais para um projeto de nação, porque hoje a política fiscal está amarrada, está constitucionalizada. Quem não rezar a cartilha do teto de gastos pode passar por um processo de impeachment. É criminalizado gastar mais do que a variação da inflação do ano anterior. Agora, a política monetária também passa a mão dos técnicos. A política cambial, de certa forma, já é flutuante. Ou seja, os instrumentos que possibilitam que um Estado opere de fato de forma anticíclica ou opere em defesa dos interesses nacionais ou que faça uma política econômica autônoma vão sendo cada vez mais relegados para essa esfera supostamente técnica, onde a gente não vota. E de técnico não tem nada, porque hoje o Roberto Campos fez lobby, abre em qualquer jornal, vocês vão ver o quanto o presidente do Banco Central fez lobby para que o Banco Central passasse a medida da autonomia do Banco Central, ou seja, um tipo de ação política. O Campos Neto, presidente do Banco Central, hoje vai no jornal Valor Econômico, ele fala o seguinte: a taxa de juros longa, né, na curva longa de juros, não a taxa Selic, ela deve subir porque os agentes estão desconfiados do excesso de endividamento do Estado. O que acontece no outro dia? A taxa de juros longa sobe. A profecia se autorrealiza, porque o presidente do Banco Central, ao dizer que pode subir as taxas de juros, significa que o mercado lê isso com a possibilidade de exigir um prêmio de risco maior para seguir emprestando para o Estado. Isso é fazer política, né? Quando o Campos Neto fala que hoje o Brasil tem um risco fiscal e se ele flexibilizar o teto de gastos, a nossa inflação vai a 7%, é ele interferir na política fiscal do Estado. Isso é uma forma de fazer política. Então, não existe neutralidade nesse sentido. E a política monetária, como a Carol falou, ela é complementar à política fiscal. Quer dizer, hoje a política monetária ela determina não o montante da dívida pública, mas o custo pago pela dívida pública, ou seja, uma variável que determina, em última instância, o emprego e não só a inflação, né? Sugere ali a possibilidade de aumento do emprego e do próprio crescimento econômico. Então, a taxa de juros é uma variável muito importante, né, para ficar na mão dos técnicos. Isso quer dizer que, vamos supor que a gente reeleja a Dilma pode ser reeleita com uma plataforma de retomar o investimento público, retomar a condução do Estado, por exemplo, liderando um plano de infraestrutura social. Nós vamos retomar o crescimento econômico construindo hospital, escola e fazendo saneamento básico. Se a autoridade monetária resolve colocar a taxa de juros e ela tem poder para isso, né, a taxa de juros é determinada exogenamente, ela pode comprometer a capacidade de formulação desse projeto. Então, essas não são coisas descoladas e dizem muito sobre as possibilidades que a sociedade tem no futuro de ditar as regras do seu próprio destino. Então, eu finalizaria aqui para a gente abrir para o debate com o que a professora Maria da Conceição Tavares uma vez foi perguntada no programa Roda Viva o que ela achava sobre a independência e a autonomia do Banco Central. E ela devolveu a pergunta, né, de forma muito categórica e falou: independência de quem? Então, esse projeto ele tem endereço e ele está submetido a essa ideia
de ir apartando a política da economia e de esvaziando a possibilidade dos estados nacionais de influenciarem sobre a política econômica. A política econômica diz respeito a quanto vai ser gasto em saúde, educação e segurança pública, ou seja, são as demandas sociais que deixam de passar pelo crivo das urnas e passam a ser capturadas justamente pelo setor que deveria ser fiscalizado pela autoridade monetária no Brasil, né? Hoje, quem fiscaliza o sistema financeiro nacional não é o CAD, é o Banco Central. Então, na medida em que ele é capturado pelos bancos, é mais difícil que a gente consiga exercer uma política de fato que pense, pelo menos na maioria da população. Então, eu deixaria essas considerações para iniciar. Maravilha, professora. Muito obrigado também pela exposição maravilhosa. E vamos lá, vamos abrir para as perguntas, mas antes eu queria pontuar um negocinho. A gente vai passar agora o formulário para quem quiser solicitar o certificado da aula, né? O certificado vai valer de 4 horas para quem está assistindo. E aí vocês acessam o link lá certinho, tem um valorzinho simbólico para a emissão dele, e para alunos que têm bolsa permanência, o certificado é gratuito. Então, só para encher lá, tem tudo explicado direitinho, e logo a gente está mandando aqui o link. O Gabriel mandou aqui uma primeira pergunta, aí eu acho que eu vou ler ela, e aí se alguém quiser se inscrever para falar, se preferir falar, ou se preferir mandar ela escrita, fica a critério de vocês. E é isso, hein, galera? Vamos abrir o microfone para falar bosta, por favor. E vamos lá. O Gabriel comentou, eu não sei como que vocês querem fazer, as professoras, se quer que lê, que até agora só tem essa pergunta, na verdade, mas se vai uma pergunta por vez, ou se mais alguém quiser se inscrever, já fala de uma vez, e vocês vão administrando, tem preferência? Bom, o Gabriel mandou aqui. Aí o Lucas já fala em seguida, e se tiver mais alguém a gente vê. Mas vamos lá. Todo mundo está lendo, mas vamos ler para ficar mais legal. Muito tem se falado por alguns congressistas da oposição de uma autonomia de um Bacen que tenha a estabilidade monetária e o controle do desemprego como princípios. Seria uma saída para esse projeto que segue para a sanção? Então o Gabriel mandou essa, o Lucas vai falar a pergunta dele, e aí vocês decidem quem responde o que e tal. Boa noite, pessoal. A Carolina, eu já tive a oportunidade de saudar. Saúdo a Juliane também, que a gente não chegou a conversar antes. Mas a minha pergunta, ela vai num sentido... quando a gente fala de política monetária e econômica, né, a própria Ju, ela fez esse histórico, né, de como tanto o Ministério da Economia como a presidência do Banco Central tem um histórico de pessoas ligadas ao mundo financeiro, né, o Henrique Meirelles, o Paulo Guedes agora, os vários presidentes do Banco Central que ela comentou. E aí, uma pergunta que me deixou um pouquinho na dúvida é se teoricamente o mercado financeiro ele já opera, né, ele já operaciona tanto a doutrina econômica como monetária, de certo modo. Tudo bem que economista não faz futurologia, né, mas qual que é a perspectiva que se tem de o que essa equipe econômica almeja com algo do Banco Central, tendo agora essa autonomia do Banco Central, né? Tanto agora, no curto prazo, como futuramente também, para próximos governos, né? Já que é um mandato fixo de 4 anos. Bom, eu vou deixar as perguntas econômicas para a Juliane, porque eu realmente não sei responder. Mas respondendo a do... Qual que é o que estava antes? Do Gabriel, que ele pergunta da estabilidade, né? Se a gente colocasse como o controle do desemprego como um princípio, se isso seria uma saída viável para esse projeto de lei. Se eu não me engano, o parágrafo 1º dessa lei que passou, artigo 1º, parágrafo 1º,
fala lá que um dos princípios que vão nortear o Bacen é ou a diminuição da desigualdade ou a criação de emprego. Então, está lá na lei, né? Isso está escrito. A questão é que, mesmo que esses dois princípios tenham o mesmo peso, uma hora ou outra você vai ter que escolher entre eles. No direito, a gente sabe, tem toda a filosofia do working, do embate de princípios, e qual é o princípio que vai valer frente a outro, enfim. Você sempre faz uma escolha entre um deles. Então, se você tem estabilidade da moeda como princípio e você tem a criação de emprego como um princípio também, a gente pode chegar numa situação em que você vai ter que fazer uma escolha entre um ou outro. E eu acho que a escolha sempre vai ser a estabilidade da moeda, senão não teria porquê, a gente está falando de autonomia do Banco Central. Então, eu não acho que essa seja uma saída, assim, que vai trazer algum resultado, entende? Eu acho que é só para deixar lá escrito, olha que bonito, a gente também tem aqui, vamos buscar o pleno emprego, mas eu acho que na prática isso dificilmente vai acontecer, justamente porque a gente vai chegar em sinucas e vai precisar, e escolhas precisarão ser feitas, e sempre a estabilidade da moeda, para mim, vai ganhar, né? Se a gente deixar o Bacen dessa forma que ele está, sem controle democrático, sem ingerência, né, política do presidente da República. Eu acho que, uma vez que é autônomo, os princípios que norteiam, assim, pouco importarão. Eu acho que sempre vai ser buscado a estabilidade da moeda mesmo, né? Não sei se te respondi. Gustavo, eu estou no celular, aí eu não consigo ler, mas eu acho que eu vi que chegou uma outra mensagem, né? Se você puder ler, aí eu já respondo as duas. Maravilha. Aí eu já leio aqui também, vi agora há pouco, mas já estou lendo e a gente encaminha respondeu também. Pergunta do Guilherme, e ele escreveu: na teoria do desenvolvimento econômico, alguns economistas, como Bresser Pereira e Nelson Marconi, têm falado sobre a criação de uma agência de investimento embasado na teoria monetária moderna e na ideia que se pode imprimir moedas sem que haja inflação necessariamente, dando-se grande importância às expectativas dos mercados que de fato causam a instabilidade e aos limites da economia real. A taxa de investimento estatal na economia está muito baixa. A não capacidade de escolher o presidente do Banco Central pode dificultar a criação de alternativas que podem nos afastar do subdesenvolvimento? Foi essa a pergunta do Guilherme, vamos lá. Nossa, a pergunta do Guilherme podia gerar uma tese. Tem várias coisas aí, vou tentar passar rapidamente por elas. Mas antes, acho que o Lucas, enfim, fala uma coisa importante, né? De fato, a gente já teve, inclusive nos governos petistas, né, a manutenção de presidentes e diretores do Banco Central ainda ligados ao sistema financeiro. Então, eu acho que o projeto, a forma de autonomia operacional que existia no Banco Central, já existia, e a porta giratória já existe há muito tempo, mas ainda existia a possibilidade de controle. Quer dizer, né, embora já acontecesse na prática uma captura dos interesses nacionais pelos interesses financeiros, existia a possibilidade, né, de futuramente, elegendo um presidente progressista de esquerda, utilizado do, né, poder discricionário do Estado para corrigir esse tipo de percurso. Agora, na verdade, pode ser que não mude muita coisa no curto prazo, mas você ingessa a possibilidade de uma mudança futura. Eu acho que esse é o mais perigoso. Assim, não me parece que a política monetária vai mudar radicalmente com autonomia, até porque a autonomia não é independência. Então, a meta de inflação, né, que é a principal variável de controle do Banco Central, segue sendo definida no Conselho Monetário Nacional, que ainda é composto por representantes ministeriais eleitos pelo presidente, logo indiretamente eleitos pela sociedade. Então, é um projeto um pouco híbrido, assim, mas o que acontece é a forma como que se vai perseguir a meta de inflação pode ser autonomamente definida, e esse é o risco. Hoje, por exemplo, vocês devem ter notado que desde 2017 a gente passa por um problema ao contrário do que foi a década de 80, né? Um problema de risco, na verdade, de deflação na economia. Então, é uma economia tão
deprimida, tão deteriorada, as pessoas estão tão desempregadas ou a renda caiu tanto nesse período que elas adiam as suas decisões de consumo. Então, a gente passou a ter taxas de inflação muito dirimidas. Esse era o risco. E esse era o risco na pandemia até junho, julho. Era uma inflação muito baixa que poderia colocar a possibilidade de praticamente uma deflação, que é muito pior do que uma inflação, por vários motivos que eu não vou poder falar aqui. Mas o que aconteceu? A inflação aumentou, né? Inclusive teve saltos mensais bastante significativos de agosto para cá, muito vinculada ao preço dos alimentos e ao preço do consumo ali, intermediário das mercadorias importadas, ou seja, a causa da nossa inflação, como eu falei para vocês, é uma inflação de custo, né? O que está ficando caro são os bens, principalmente os bens que são commodities, logo que tem o seu preço dolarizado, e os bens que têm componentes importados. Então, a cerveja ficou mais cara, vou usar um gatilho aqui, a cerveja está mais cara, não porque as pessoas passaram a consumir mais cerveja e pressionaram a oferta de cerveja. A cerveja está mais cara porque o cara do boteco teve que manter a cerveja no congelador. E para manter a cerveja no congelador, ele gasta luz. E a luz ficou mais cara porque é um preço administrado e foi reajustada agora para a tarifa vermelha. Além disso, a cerveja precisou ser transportada, ou seja, ela anda de caminhão, que usa gasolina, que é um preço dolarizado. Além de tudo, a cerveja é feita de trigo, que é um componente também importado e é vinculado à taxa de câmbio, que agora está bastante elevada. Ou seja, a inflação o preço das mercadorias ficou mais caro, sim, mas ficou mais caro porque o custo delas aumentou. E não porque a demanda por cerveja aumentou, até porque a demanda por qualquer coisa caiu nesse período. E o que o Banco Central já tem sinalizado? Sinalizou na última reunião, na verdade o Copom, né, o Conselho de Política Monetária, tem sinalizado. A taxa de juros ainda permaneceu em 2%, mas eles retiraram lá um conceito que eles usam que sinaliza para o mercado que a taxa de juros vai continuar baixa. Nessa última reunião do Copom, eles retiraram isso. Isso quer dizer que nas próximas reuniões do Copom, a taxa de juros já vai começar a subir. Por que sobe uma taxa de juros na economia? Geralmente porque tem uma pressão inflacionária, que eles advogam que é uma pressão inflacionária de demanda. Então, as pessoas estão demandando mais, tem menos oferta de mercadoria, logo você sobe os juros para inibir o consumo. Acontece que a nossa inflação não tem nada a ver com consumo. Por que a taxa de juros vai aumentar? E provavelmente vai aumentar. Inclusive, o boletim Focus do Banco Central, que sai toda a terça-feira, saiu hoje indicando que a taxa de juros em 2022 deve chegar a 6%. A taxa de juros vai a 6% em 2022, só que a expectativa de mercado para 2022 é crescimento de 3,5%, câmbio em torno de 4% e inflação no centro da meta, em 3%. Se o câmbio está baixo, se a inflação está na meta e se tem crescimento econômico, qual é a justificativa de aumentar juros? Né? Os juros ele é aumentado na economia como forma de regular um desnível macroeconômico. Mas se eles estão entendendo que os preços macroeconômicos todos vão ficar na meta, por que os juros vai a 6%? Ou seja, é a prova de que eles vão começar a aumentar a taxa de juros e que só diminuíram para 2% por uma contingência. Ou era isso, ou era a morte da economia. No mundo todo, as taxas de juros estão negativas, mas eles já vão seguir o seu receituário de aumentar o custo que remunera os rentistas. Então, a meta de inflação está ali. Agora, onde vão colocar os juros, pensando em manter a inflação na meta, é uma decisão arbitrária. Tem a ver com a leitura de que tipo de inflação o Brasil tem. Deixa eu fazer uma propaganda muito rápida, embora eu tenha muita vergonha de fazer isso. Eu acabei de lançar um canal no YouTube e aí eu tento explicar essas coisas. O próximo vídeo que vai sair é sobre dívida pública, inclusive não vou falar muito sobre isso, mas eu falo lá e também vou fazer um sobre inflação para entender assim, porque a inflação é uma coisa só, mas ela tem pelo menos 3 causas. Então é importante ler corretamente qual é a causa da inflação para saber que tipo de remédio a economia vai usar, né? Aumentar juros não é o remédio para a inflação de custo que a gente está vivendo. Mas o que o Gustavo, eu acho, Gabriel, né, perguntou, aí eu fiquei um pouco confusa, porque que eu saiba, o Bresser e o Nelson Marconi não são adeptos da tal da teoria monetária moderna. Então, eu não sei muito bem, não vou arriscar muito responder especificamente esta questão, mas vou tecer um comentário muito breve sobre isso. Hoje existe toda uma
literatura, na verdade a teoria monetária moderna, que a gente chama de MMT, ela nem é teoria e ela nem é moderna, assim, é uma coisa, na verdade, bastante antiga, que diz o seguinte: estados nacionais não têm restrição a priori ao seu volume de gasto. É diferente da gente, eu só posso gastar o que eu arrecado. O Estado, ele é ao contrário. Primeiro ele gasta, para depois ele arrecadar. Porque ele não pode arrecadar uma coisa em reais se essa moeda não existe, certo? Se essa moeda não circulou na economia, ele não tem como recolher tributo. Então, o Estado, ele não gasta a partir do tributo. Na verdade, ele gasta, e o tributo é uma forma, inclusive, de recolher um pouco a liquidez e garantir a soberania da moeda. Porque quando ele recolhe nos tributos, ele está dizendo que aquela moeda, que ele está colocando a moeda como soberana. É nessa moeda que pode gastar, porque é nessa que eu recolho o tributo. O que a MMT diz? O Estado, então, ele não precisa arrecadar para gastar. E a MMT, na verdade, diz uma coisa que é até óbvia, apesar dos economistas não aceitarem, que é o que está acontecendo hoje. O Brasil tem déficit fiscal, ou seja, ele gasta mais do que ele arrecada desde 2014. Desde 2014, a gente ouve a história que o Estado está quebrado, que acabou o dinheiro, por isso tem que fazer PEC dos gastos, por isso tem que fazer reforma da Previdência, o velhinho não vai receber a sua aposentadoria porque o Estado quebrou. Como que o Estado quebrou desde 2014 e em 2020 a gente continuou pagando não só todos os funcionários, todas as coisas, como fez o maior programa de estímulo fiscal da história do Brasil? Se não tinha dinheiro, como é que apareceu o dinheiro? Então, essa é um pouco a prova de que o Estado, ele ao gastar, cria a sua própria moeda, né? E ele faz isso através do endividamento público. Então, a MMT está dizendo, o limite para o gasto de um Estado não é um limite econômico, porque ele pode criar a própria moeda. Mas a MMT não diz que não tem limite. Está dizendo que o limite não é econômico a priori. Está dizendo que, neste momento, emitir moeda ou aumentar a base monetária não gera inflação, mas isso não é uma lei universal. Num período de pleno emprego, se o Estado aumenta a base monetária, ele gera uma inflação de demanda, porque se mais pessoas recebem mais dinheiro, elas vão querer consumir mais coisas. Se aquela economia não ofertou aquelas coisas, isso vai dar em aumento dos preços. E existe também toda a dinâmica da desigualdade internacional, ou seja, se o Brasil passar a emitir moeda à torta e à direito, vai existir uma desconfiança dos agentes que não vão mais querer emprestar o tal do dinheiro que a Carol falou para o Estado. A gente não vai mais querer comprar o papel do Estado. Então, tem limites, obviamente, mas neste momento o limite é político e administrativo, não é econômico. O Estado não precisa ter dinheiro para gastar. É isso que é importante. E essa é a prova. Hoje a gente tem um déficit fiscal de R$1 trilhão. Como que o Estado gastou R$1 trilhão que ele não tinha? Fazendo endividamento público. E o que a Carol também falou? Que taxas de juros mais elevadas são importantes para que o Estado possa se financiar. E essa é bastante... Assim, os neoclássicos sempre disseram isso, né? Ó, se o Estado gasta demais, os agentes vão começar a ficar desconfiados de que esse Estado vai conseguir honrar o seu gasto. Então, eles vão exigir taxas de juros maiores. Ele vai dizer, olha, eu emprestava para o Estado a 4%. Agora que a dívida pública está em 80%, eu não vou mais emprestar meu dinheiro, a não ser que me pague 14%. Isso é o que os neoclássicos diziam. Mas como eles responderiam ao fato do Brasil estar com a maior dívida pública da sua história, com a menor taxa de juros? Ou seja, não é a economia de manual não existe, porque ela não leva em consideração política, conjuntura, história. É possível, hoje a gente está vivendo a maior dívida pública com a menor taxa de juros. Então, mostra que a vida não é um modelo econométrico. Então, a gente está vivendo um momento bastante propício, né, para o aumento do gasto. E como tem muita capacidade ociosa na economia, nesse momento, aumentar o volume... Por exemplo, nesse momento, eu vou dar R$300 para todos os cidadãos brasileiros. Todo cidadão brasileiro vai ganhar uma renda básica de R$300. Isso vai gerar inflação? Provavelmente não. Porque, por exemplo, eu vou ganhar mais R$300 por mês. Ah, mas eu quero um sapato. Aí eu vou pegar R$200 que eu ganhei e eu vou demandar um sapato. A indústria de sapato não vai ter mais sapato para ofertar. Mas como existe capacidade ociosa já instalada, ou seja, existe galpão, existe máquina, existe trabalhador sobrando, eu contrato o trabalhador para operar aquela máquina que já existe naquela instalação produtiva e produzo a quantidade de sapato que as pessoas estão demandando.
Diferente no período de pleno emprego, que toda a capacidade instalada está sendo utilizada. Que aí uma demanda por mais um sapato quer dizer uma demanda por aumento da capacidade produtiva, quer dizer, por investimento para comprar uma nova máquina. Aí poderia ter inflação. Então, nesse período, o aumento de gastos não gera inflação, porque a gente está vivendo o contrário dessa inflação de demanda, que seria justificativa para não aumentar a base monetária, porque geraria inflação. Porque tem demanda sobrando, tem 14 milhões de pessoas que são um fator de produção, né, que são essa mercadoria especial do capitalismo, que não estão sendo ocupadas. E tem máquinas que não estão sendo ocupadas. Como que as máquinas vão encontrar os trabalhadores? Se houver demanda. E como que vai haver demanda? A demanda é uma função da renda. Então, as pessoas precisam ter renda para poder consumir. E aí, sobre agravar o subdesenvolvimento, é isso. Você vai retirando a capacidade do Estado Nacional, que é a única entidade que pode se regular por interesses que não são interesses de mercado, concretizar um conjunto de reformas estruturais para manter um país autônomo e desenvolvido. Então, você reafirma a natureza do subdesenvolvimento na medida que reafirma a dependência e que reafirma a perda de soberania e controle monetário, porque daí isso também tem a ver com o PL da abertura de conta em dólar, que é um combo, né? A autonomia do Banco Central com a abertura de conta em dólar é o prato cheio para que o Estado perca uma das poucas autonomias que o Estado Nacional tem hoje, que é a autonomia monetária. Diferente da década de 80, a gente está endividado na própria moeda, na moeda que a gente emite. Isso faz com que não importe o tamanho da nossa dívida, a gente não sofre ataque especulativo e nem restrição ao financiamento. Hoje a taxa de juros está a 2%, mas qualquer leilão de título da dívida pública é um sucesso. Ou seja, é possível você ter uma taxa de juros básica baixa e mesmo assim ter capacidade. O Estado hoje não passa por nenhum problema de financiamento. Por quê? Porque título da dívida pública é a coisa mais segura do mundo. Em período de crise, as pessoas também não querem investir na bolsa, que é renda variável. Elas querem investir naquilo que, mesmo que a taxa negativa, a taxa real negativa, é seguro. Então, aquela balela de que se romper o teto de gastos vai aumentar os juros e isso vai comprometer o crescimento econômico, é mais uma tentativa de terrorismo fiscal que vai colocando a necessidade de engessamentos e regras automáticas que a própria pandemia tem sido feliz em derrubar vários mitos econômicos e mostrar que é possível fazer um tipo de macroeconomia que fuja do manual e que insira as próprias particularidades de uma economia dependente como é a brasileira. Deixa eu só fazer um adendo aqui ao que a Juliane falou. Me chamou muita atenção ela falar isso de se você der R$300 para cada pessoa, a gente não vai ter uma inflação, o país não vai parar, porque a gente tem capacidade ociosa de produção, enfim, isso vai incentivar o consumo. O Paulo Guedes, né, o nosso ministro, o plano de vida dele agora é passar a PEC da redução do salário dos funcionários públicos para pagar o auxílio emergencial que foi dado na pandemia. É até desonesto, porque o país não está um caos, não é por causa do auxílio emergencial, né? Na verdade, isso ajudou, né, a economia não colapsar, isso ajudou. Então, não precisa, o auxílio já se pagou, e agora dar esse auxílio virou justificativa, né, para passar aí a redução do salário dos funcionários públicos. E essa questão do subdesenvolvimento, eu acho que, assim, vai ficando cada vez mais claro que o interesse do governo é que a gente seja mesmo subdesenvolvido, é que a gente não seja uma nação autônoma. A gente tem a questão do teto de gastos, isso é inadmissível a gente pensar que isso acontece. A gente está vivendo um Estado tão enxuto, menos para pagar juros da dívida, que deixa de investir em saúde e educação, sabe? Que modelo de Estado a gente está tendo, né? A quem interessa manter o Estado assim? A gente mantém, o Brasil é um Estado rico, mas tem um dos piores índices de desenvolvimento humano, a gente tem um abismo social absurdo, né? Como que um país rico tem um abismo social? Porque tem alguém enriquecendo com isso. E esse é o projeto de governo que a gente vê. Estrutura tributária, a gente nunca vai conseguir mudar os tributos para ser um país igual e justo, com justiça fiscal. Nunca, isso nunca vai acontecer, a não ser que, claro, venha uma revolução. Mas do jeito que está, é muito claro, a gente vem trilhando uma cartilha neoliberal porque é interessante para alguém. Tem pessoas enriquecendo com isso, né? A autonomia do Banco Central, para mim, é um indício, e é um entrave, sim, né, para o desenvolvimento,
porque é interessante que a gente seja subdesenvolvido, é interessante que haja desigualdade social, porque ao mesmo tempo que o Brasil enriquece, tem gente que está enriquecendo muito mais do que outras pessoas. Isso vem acirrando aí o abismo social que a gente está. Então, é um projeto, o que a gente tem vivendo é um projeto de país subdesenvolvido, é isso que a gente está assistindo. Então, essa é mais uma pedrinha nesse projeto de manter a gente exatamente do jeito que a gente está. O Gabriel mandou mais uma perguntinha aqui, dá tempo para mais essa? Será que os professores conseguem responder? Beleza, vamos lá. Ele escreveu, lendo a autonomia agora sobre exoneração não... Pera, deixa eu ver. Tá, lendo a autonomia agora. Sobre a exoneração. Não seria inconstitucional a parte que permite que o presidente seja exonerado quando houver decisão proferida em turma colegiada, não só quando houver trânsito em julgado, segundo o artigo 5º, inciso 3º. Não sei se deu para entender, acabei de enrolando um pouquinho aqui. Inconstitucional em que sentido? Eu não vi essa... Eu sei que existem algumas situações específicas para exoneração, mas e sei que trânsito em julgado de decisão judicial era uma delas. Essa da turma colegiada, eu não cheguei a ver. Mas por que seria inconstitucional? Porque a lei está dizendo quais são as situações em que a gente entende adequada a exoneração do presidente do Banco Central, né? Acho que é disso que você está falando. Então, uma dessas situações adequadas seria o afastamento. Mas aí eu entendi o que você quis dizer. Eu não acho que não precisa, né? Porque é a lei que está disciplinando como a nomeação e a exoneração vão se dar. Então, não entendo como inconstitucional, porque é a lei que está dizendo, olha, se tiver uma decisão colegiada, você vai poder ser exonerado. A gente que é funcionário público, no meu caso, eu posso ser exonerado, posso ser demitida, na verdade, se tiver uma decisão colegiada num processo administrativo. Então, não precisa necessariamente do trânsito em julgado. Então, eu acho que não é inconstitucional, é só uma forma que a lei traz de tirar aquele presidente. Se você for condenado por um colegiado, você pode sair da presidência do Banco Central, né? Não precisa passar pelo crivo do Poder Judiciário. Então, eu acho que não é inconstitucional, né? Não sei se te respondeu. Bom, gente, encerraram essas perguntas. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para encaminhar. Se alguém tiver, manda um eu rapidinho. Mas, do contrário, eu acho que a gente encaminha para o encerramento, né? Não sei se as professoras querem fazer uma consideração final, alguma coisa, ou a Ju tinha comentado também que estava com o tempo meio curto. Não sei se você está invadindo. Não combinamos, mas vocês que sabem. Se também preferir encerrar por aqui, a gente se encerra e tá tudo bem. Eu só vou reiterar os agradecimentos. Para mim, realmente foi um prazer estar aqui. Parece que eu estou dando uma aula, né? Faz muito tempo que eu não dou aula, então parece que eu estou numa aula acompanhada. Para mim é uma aula dupla. Eu fiquei aqui anotando várias coisas da Juliane. Gostei muito, muito mesmo de estar aqui hoje. Agradeço o convite. Espero que a gente possa ter outros espaços para discussão. Essa é uma discussão interessantíssima, riquíssima. Isso vai ter vários desdobramentos no futuro, né? Não a curto prazo, não isso, mas daqui a 10 anos a gente se reencontra e discute. Olha, lembra que a gente falou disso, disso, disso? Está gravado. A gente vê se concretizou, se não concretizou, né? Analisa como que vai ser. Para mim foi um prazer, muito obrigada. Eu também estou com um tempo curto, porque eu tenho um nenê que grita o tempo inteiro, então daqui a pouco eu vou correr para ela. Mas muito obrigada pelo convite e por todo mundo que participou, ficou aqui com a gente até agora. E a Juliane, que foi muitíssimo interessante para mim mesmo. Adorei estar aqui hoje. Obrigada, gente. Boa noite. E estou à disposição, né, caso vocês queiram me mandar e-mail, conversar comigo, outras conversas, enfim. Estou aqui à disposição de vocês. Obrigada. Eu queria só agradecer também. Também anotei várias coisas que a Carolina falou. Acho que é muito legal esse
trânsito entre o direito e a economia. Que legal que vocês propuseram esse espaço com essa diversidade, né, de áreas, e parabenizar vocês e dizer quanto eu fico feliz, assim, às vezes a gente, enfim, tá passando por um período horrível, né, e aí fica meio tomado por uma desesperança, assim, acha que, porra, a nossa geração acabou. E aí é muito legal saber que tem gente pensando no Brasil, que está aí 9 e pouco da noite ouvindo sobre o Brasil, com disposição de debater, de discutir. Eu saio realmente emocionada, assim, isso é um alento no meu coração. Provavelmente hoje eu vou dormir melhor que ontem por ter partilhado desse espaço com vocês. E aí queria sugerir que vocês também olhem lá o canal, chama Ju Furno, e sugiram também temas que vocês achem legal, assim, eu me sinto realizada quanto profissional quando eu consigo debater com pessoas que não são meus pares, e esse desafio cotidiano de falar de economia, dando exemplos e tal, de forma mais didática, para mim é uma tarefa muito realizadora, assim, e que legal se ela pudesse ser acessada por outras pessoas também. Então, agradeço muito o convite e estou aí à disposição. Então, acho que estamos chegando ao fim do fim, né? Eu novamente agradeço aos professores por terem aceitado dar essa palhinha, assim, eu acho que é isso. Foi uma discussão breve desse assunto que, como vocês comentaram, é muito extenso e tem consequências que a gente prevê, a gente tenta prever, mas a gente não sabe de fato como vai ser, nunca tem como saber, né? Então, muito obrigado, a gente teve uma palhinha de luxo aqui hoje de duas profissionais estudiosas que a gente se orgulha muito de ter esse contato. Então, quem sabe um dia passando essa situação desesperadora que a gente está vivendo da pandemia, a gente voltando a ter essa possibilidade de ter um encontro pessoal. Então, a Carol voltando para a Unesp Franca, que é a casa dela também, e a Ju, eu acho que ela não conhece, mas um dia esperamos nos encontrar pessoalmente e fazer talvez esse debate revisitado ou algum outro assunto tão interessante como esse. Então é isso, agradeço também a todo mundo que participou aqui. A maioria eu acho que é colega nosso do direito, e assim, acho que a gente está com preocupação em relação a ter gente, porque acho que, não sei se as professoras sabem, mas a gente está em férias, assim, a gente está no período entre o semestre que acabou há um pouco de tempo e o retorno, então o pessoal realmente estava interessado e se dispôs a, essa noite de quarta-feira de férias, acompanhar esse debate tão importante. Volto a pedir desculpa por aquele acontecimento que, de fato, a gente não tem controle, e essas pessoas covardes tentam encher o nosso saco, mas a gente conseguiu sair bem, acho que deu muito certo. E agradeço ao pessoal da gestão do Cadir, que comprou essa ideia louca minha de fazer esse evento, e no fim deu muito certo. Então, boa noite para todo mundo, muito obrigado de novo às professoras e a todo mundo que acompanhou essa noite. E fiquem bem.